Olá amigos, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Márcia Sueli e a gente vai iniciar a terceira etapa do vídeo do anjinho. Aqui, como vocês podem ver, tá da mesma forma que a gente terminou o segundo vídeo. A gente vai fazer agora o seguinte: como essa pele eu fiz só duas sombras, aliás, só fiz uma sombra que foi com pêssego, agora vem a etapa da segunda sombra, que eu faço da seguinte forma. Olha, vou colocar aqui o diluente, né? Teve uma pessoa que perguntou a respeito do clareador, se podia usar o clareador para fazer esse mesmo efeito, ou no caso, se quisesse usar aqui em volta, também pode, tá? Eu prefiro o diluente porque ele geralmente tá mais líquido do que o clareador. Aí a gente vai fazer o seguinte: pegar a cor Jatobá e vai utilizar para fazer uma sombra extra. Essa sombra extra eu vou fazer da seguinte forma: carregar uma pontinha só o canto do pincel com a pontinha do Jatobá e vou utilizar o diluente. Olha, ele tá de um lado e do outro. Então eu vou fazer uma sombra extra com o Jatobá, para marcar mais essa separação aqui das cores. O diluente, na verdade, serve para a cor da sombra agregar um pouco mais na pintura, né? Porque se eu vier com a cor pura aqui e só meter aqui na pele, ele não vai ficar suave. Então, por isso que eu carrego com o diluente, para facilitar ele penetrar no tecido. Quem preferir fazer essa sombra extra, essa aqui eu tô suavizando. Quem preferir fazer essa sombra extra com a pele ainda molhada, também pode. Naquele momento que a gente tava fazendo isso aqui, e em seguida vim com o Jatobá. Só que assim, pra fazer esse efeito, eu sempre preferi com ele já estando seco, porque eu acho que eu consigo ver melhor onde colocar. Aí aqui, no caso, eu faço separação dos dedinhos. Esse pincel aqui é o 421, número 4. E a gente vai fazer isso na área de sombra. E vocês observem que eu não tô mais passando aqui por fora, né? É só realmente onde tem a sombra. No caso, aqui embaixo, dentro da orelhinha, abaixo da sobrancelha, a gente pode marcar um pouquinho mais. No cantinho da boca. Para marcar. E aqui fazendo o narizinho. Quem não tiver experiência com pincel assim, que eu trabalho muito com o cantinho do pincel, pode utilizar esse aqui, o mesmo que a gente utilizou para fazer o preenchimento do olhinho. Então vem aqui, põe um pouquinho mais de sombra. Aqui eu vou tirar o excesso, posso espalhar isso aqui com diluente para ele suavizar. Ó, quanto mais diluente, mais suave vai ficando. Porque assim, áreas menores para trabalhar, vocês sabem, né? É bem mais difícil. Feito isso aqui do narizinho, aí a gente vai fazer um pouquinho mais de luz. A luz pode ser feita com o palha. Olha aqui o palha. Aqui na bochechinha. Quem tiver um pincel redondo, pode utilizar para trabalhar isso aqui. Pra gente ganhar tempo, eu vou fazendo assim, olha, novamente um cantinho do pincel e vou fazer a luz aqui no narizinho.
E vou fazer um ponto de luz também no queixinho dele. Vocês podem estar observando que tá bem marcado os pontos de luz, só que esse aqui vai secar ainda, né? Então, quando secar, ele vai ficar mais suave, ok? Agora, vamos para o contorno da pele. O contorno da pele, ultimamente, depois que chegou essa cor nova, a cor chocolate, é o que eu tô utilizando para contornar a pele. Antes eu utilizava o marrom, só que ele é bem próximo do marrom, porém mais suave. Então eu comecei a utilizá-lo devido ao seu tom certinho que eu gosto para a pele. Então eu vou fazer os dedinhos, vou fazer o contorno do rostinho, tudo com o marrom. Aliás, o marrom não, com o chocolate. Aí você pode utilizar também o marrom para contornar. Se quiser ainda mais suave, pode utilizar o jatobá, certo? Utilizando o jatobá, o contorno vai ficar bem mais suave. Aqui muito barulho na rua ainda. Por sinal, eu demorei um pouquinho mais para gravar essa terceira etapa devido a muito barulho. Eu tinha um caminhão parado aqui. Mas é isso, olha. Vou fazendo todo o contorninho. Vou aproximar aqui, para vocês acompanharem o desenho da boquinha e do nariz. Olha. Vou fazer aqui. Tá balançando. Ó, vou fazer a boquinha, certo? Eu venho no cantinho. Vou fazer um risquinho. Vou fazer um pequeno sorriso nele. Vou fazer uma bolinha e vou fazer novamente outro risquinho. Muita delicadeza e um tracinho aqui embaixo. Pra ficar assim, bem mimosinho. Ó, o narizinho, eu sempre começo desse lado. Faz o tracinho aqui de baixo. Pode até marcar, puxar isso aqui pra cima pra ele não marcar. Então, eu vou fazer novamente o outro e vou puxar pra cima. Vocês observem que aqui ele manchou um pouquinho, olha, vindo pra dentro. Então, eu venho com o pincel, eu umedeci ele, né? Eu umedeci o pincel, tirei o excesso da água e vou corrigindo o narizinho. Aí, novamente, vou fazer aqui. E se eu vier com essa cor e aplicar aqui onde foi tirado com o pincel, né? Aí ele vai expandir. Então, agora aqui eu não vou mexer no narizinho. Só porque eu coloco um tracinho aqui em cima, né? Mas eu vou botar bem suave. Pronto, a gente vai deixar assim, devido a ter usado a água aqui. E ele vai expandir. O cabelinho a gente vai utilizar essa cor aqui. Olha, o jatobá, porque eu não vou querer esse cabelo tão lourinho, né? Então, eu vou utilizar o jatobá pra contornar. Coloquei aqui uma gotinha d'água. Eu não sei se vocês vão ver, ó. A água tá bem aqui. Então, eu vou pegar um pouquinho do jatobá, vou colocar aqui do lado. E eu pego essa água e vou misturando aqui, ó. Vou fazer o contorno e vou analisar se ele vai ficar legal. Agora, eu troco de pincel. Vou utilizar o 00, 422 00. Porque são fios mais longos, então, eu hidrato o pincel. Vou carregar e tiro o excesso. Então, aqui eu vou fazer os contorninhos do cabelinho com o jatobá.
Então, vocês acompanhem aí. Tudo indica que o som do passarinho vai aparecer aí, que ele tá cantando lá dentro. Aí é isso, meninas. Eu não tenho como gravar totalmente com o vídeo 100% silencioso, porque o barulho em volta atrapalha. Pronto, aqui vou fazendo também. E o pincel que eu falei para as meninas lá do Facebook, que eu quando comecei a utilizar, assim, muita gente falou que não estava conseguindo utilizar ele como pincel para cabelo, porque na verdade eu não sei se eu poderia utilizar ele para cabelo, mas só que eu utilizei e gostei. Então, olha, esse aqui é o 427, número 8. Ele muito líquido, ele não fica bom para fazer esses cabelinhos. Então, eu utilizo... Aí, nessa parte aqui do topo da cabeça, eu vou utilizar a cor chocolate. Então, eu carreguei com o chocolate na parte superior. Então, eu venho com o chocolate na parte superior do cabelinho. Aí tem gente que tem dúvida, essa parte que tem a trama, ele fica bem trabalhoso para fazer esse detalhe do cabelinho, né? Porque não tem a barrinha, né? Aí essa parte aqui de cima tá com tinta, essa não tá. Então, eu venho com ele e venho arrastando suavemente. Novamente. Pronto. Essa cor chocolate, a gente quando terminar o cabelinho aqui, secar esses fiozinhos que foi feito, aí a gente vai pegar, escurecer mais um pouquinho nessas áreas, que seria aqui próximo às orelhas e em cima. Agora, aqui na parte superior, a gente também vai fazer o seguinte, uns fiozinhos para mostrar mais naturalidade, né? Assim, mostrar uma coisa mais real. Aqui, a gente pode até fazer um fiozinho solto. E pode marcar um pouquinho mais aqui. A bochechinha a gente vai fazer com o rosa chá. O pincel eu vou utilizar esse mesmo 421, só que eu quero ele um pouquinho mais firme. Pronto, tem uns pincéis que a cerda deles são mais firmes do que outras. Então eu gosto dele mais firme. Então eu venho com o rosa chá, carrego o cantinho só do pincel e venho aqui na parte de baixo. Vou vir nessa outra também. Como essa pintura já tá seca, o que eu faço? Vou carregar com o diluente, né? E vou espalhar essa cor que eu utilizei aqui, ó. Pra ele não ficar muito marcado. Aí a gente pode vir com mais um pouquinho do palha, sem lavar o pincel mesmo, e vou marcar a luz aqui na bochechinha. Tiro o excesso e faço um movimento circular. Certo? Vocês no vídeo podem estar vendo assim, bem forte, só que quando ele seca, ele suaviza muito. E outra coisa, pra fazer... Agora eu esqueci o nome do negocinho da cabeça. Mas vamos lá, vocês sabem, né, o que é. Pra fazer isso, eu vou utilizar o siena. Aqui, ó, vou carregar o siena. Vou utilizar também o metálico ouro. Metálico ouro.
E vou unir essas duas cores. Vou pegar um pouquinho dessa água e vou unir essas duas cores. Olha, quando ela tiver com essa textura, daí a gente vai fazer... Vou utilizar a palavra argola. A gente vai fazer essa argola aqui. Eu não tô lembrando agora o nome disso. O vídeo ao vivo é assim mesmo, olha. Tô gravando ao vivo, passo a passo. E vou publicar, é claro. Olha, sem corte. Eu não gosto de cortar meus vídeos, porque tem iniciante que pensa que a gente tá escondendo o jogo, assim. Na hora de ver, aí diz, ah, ela não faz assim, que ela cortou o vídeo. Então, do jeito que eu faço, eu publico. Com erros. Pronto. Feito isso aqui, a gente vai fazer o quê? Pega a cor palha. O palha, eu gostei muito para fazer a luz, porque ele deixa tudo mais suave. O branco, ele marca muito. Ó. E agora sim, com o branco, a gente vai fazer um brilho nessa argolinha. Olha, coloquei branco aqui. Vou vir. Só melei um pouquinho do pincel na água, pra deixar ele mais líquido. Seco novamente. E vou carregar com o branco e vou fazer o ponto de luz. Então, pra baixo, pra cima, pra um lado, pro outro. Fica como se fosse uma cruz. Aí você diz, por que não faz logo a cruz? Não, porque eu preciso que esses pontos fiquem mais finos. Então, se eu começar daqui, esse lado vai ficar grosso. Então, eu sempre começo do meio pra fora, pra finalizar a pontinha fina. Ó. Vamos fazer outro. Deixa eu fazer aqui. Menorzinho. Ó. Ok? Já deu tempo, era pra eu ter escurecido antes de fazer essa argolinha, mas devido ao tempo a gente acaba esquecendo. O cabelinho vai ficar desta forma mesmo, tá? Se eu quiser mudar alguma coisa, então seria aqui na franjinha dele, que dá pra gente trabalhar. Olha, eu venho com o marrom aqui, o marrom não, o chocolate aqui. E vou marcar um pouquinho. Ó. Certo? Esse é a cor chocolate da Acrylex. É cor nova. Se não tiver esse aqui, pode utilizar o marrom. Certo? E a gente finaliza também pedindo a vocês para curtir o vídeo e compartilhar. Finalizo aqui com a assinatura que eu faço com o próprio pincel. Eu não utilizo caneta. E não se inscreve, ou aliás, não esqueça de se inscrever no canal, tá? Beijos da Márcia para todos vocês, tá? Esse foi o nosso vídeo, terceira etapa dessa pintura, tá? Beijo!